Oi, gente! Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Biologia e nessa segunda parte da aula de transporte de nutrientes, a gente vai entender quais são as forças que promovem esse transporte, que colaboram para o transporte de seiva bruta e elaborada. Só para a gente lembrar, água e sais minerais são absorvidos na raiz, a raiz é que tem essa função, e uma vez que água e sais minerais atravessem a raiz e chegam no xilema, eles podem ser transportados para as outras partes da célula. Lembrem-se que as plantas que possuem sistema de condução, elas possuem os vasos xilemáticos, que são os vasos que transportam a seiva bruta, que são água e sais minerais, e o floema, que são os vasos que transportam a seiva elaborada, água e açúcares. Então, o sistema de condução de seiva é dividido em xilema e floema nas plantas que possuem esse sistema, certo? Então, uma vez que água e sais minerais são transportados da raiz para as outras partes da planta e floema, água e açúcares são transportados das regiões fotossintetizantes para as regiões de consumo, como que isso acontece? Quais são as forças que promovem isso? Então, o transporte de seiva bruta no xilema, ele acontece com a colaboração de 3 fatores, que é a pressão positiva da raiz, a pressão de sucção ou a força de tensão provocada pela evaporação nas folhas e a capilaridade da água. Então, esses 3 fatores ajudam a explicar como que o transporte de seiva bruta acontece em plantas muito grandes, ou em todas as plantas no caso. A pressão positiva da raiz é a primeira força que a gente vai estudar, e ela nada mais diz do que a seiva bruta ela é empurrada da raiz para cima. É uma força, é uma pressão ascendente. E o que explica isso? Bom, no xilema da raiz, nos vasos xilemáticos na região da raiz, a concentração de íons é bem maior do que o lado de fora. Então, existe uma diferença de concentração salina entre dentro do vaso xilemático e o lado de fora. Essa diferença faz com que a água, por osmose, saia do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, saia de fora e entre para dentro do xilema. E essa coluna de água, essa água que está entrando no xilema, na verdade, faz a força para empurrar a seiva bruta para cima. Então, a pressão positiva da raiz nada mais fala do que é uma pressão ascendente sobre a seiva bruta no interior do vaso xilemático, que empurra a seiva bruta para cima, certo? A pressão positiva da raiz é sempre vista quando não há transpiração na planta, principalmente durante a noite, né? Então, quando a transpiração está reduzida e ausente, a gente consegue observar. Mas ela não explica como a seiva bruta é transportada em longas distâncias, em plantas muito altas. Essa força não é suficiente para levar água e sais minerais da raiz de uma sequoia, por exemplo, até a ponta da folha lá em cima. Ela não é suficiente. A gente consegue observar em plantas menores, durante a noite, né? Uma situação em que não haja transpiração. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma plantinha de feijão, cortada perto da raiz, né, no caule próximo à raiz, e vejam que a água está sendo empurrada, na verdade, né? A água está empurrando a seiva bruta para cima, mas essa pressão positiva é uma força muito fraca. Então, a força que realmente explica, a teoria que realmente explica o transporte de seiva bruta em plantas grandes, em plantas superiores, é a teoria da coesão-tensão, proposta por Jolie Dickson, que nada mais diz de que na verdade, a água ela não é empurrada, a água ela é puxada. Como que eles explicaram isso? Na verdade, eles explicam pela transpiração das folhas. Então, as plantas transpiram durante o dia. E essa perda de água pela transpiração nas folhas faz com que as células das folhas tenham menos água do que o xilema próximo a elas. Então, o potencial hídrico das folhas é menor do que o potencial hídrico dentro do xilema. Óbvio, se elas perderam água por transpiração, elas têm menos água do que o xilema que está cheio de água.
Isso faz com que a água se desloque do xilema para essas células que perderam água por transpiração. E isso faz com que haja uma força de sucção, uma força de tensão. Então, a força de tensão, que é a força da perda da água, é que puxa a coluna da água do xilema para cima. Então, vejam, a nossa plantinha perdeu a água e essa perda de água gera uma pressão de sucção, uma força negativa que puxa a coluna da água do xilema para cima, certo? Bom, aqui a gente tem que destacar que duas forças são importantes que colaboram muito para a pressão de sucção, que é a coesão e a adesão da água. Por quê? Porque em momento nenhum essa coluna de água é rompida. Então a coluna de água ela se mantém totalmente íntegra ao longo dos vasos do xilema, na planta toda. E isso colabora muito para aquela pressão de sucção, para aquele ato de puxar, para aquela força de puxar a água. A coesão e a adesão nada mais são do que forças da água, né? Então a adesão é uma força que liga água a outras substâncias polares. Então, no caso aqui, é a adesão da molécula de água à parede do xilema. E a coesão é a força da ligação de hidrogênio entre uma molécula e outra. Como essas forças são muito grandes, elas são fortes, né? Essas ligações de hidrogênio são fortes, isso impede que a coluna d'água se quebre. Então a coluna vai subindo conforme a pressão de sucção vai puxando. Certo? Ó, vejam aqui, a nossa coluna de água ela se mantém íntegra e só subindo, só ascendendo, né? Então, a pressão de sucção provocada pela transpiração, mais a coesão e adesão, que são forças das moléculas de água, da água, é que promove esse transporte de seiva bruta da raiz até a ponta da folha. Isso explica o transporte de seiva bruta em plantas muito grandes, em plantas superiores, certo? Então a gente tem duas teorias aí, duas forças, três na verdade. A pressão positiva da raiz, que é uma força muito pequena e a gente só vê durante a noite, quando a transpiração é ausente, em plantas pequenas. A pressão de sucção e a força de adesão e coesão da água, que promovem o puxar da seiva bruta de baixo para cima, certo? Bom, agora, como que a seiva elaborada é transportada? A teoria que explica o transporte de seiva elaborada é a teoria do fluxo de massas, que é a teoria proposta por Ernst Mint, que nada mais fala que existe uma diferença osmótica entre xilema e floema. Imagina que a gente tem aqui a região que produz o nosso açúcar, né, que é a região que faz fotossíntese. Uma vez que esse açúcar tenha sido produzido, ele é transportado de maneira ativa para o nosso floema, que é o vaso que transporta a seiva elaborada. Não se esqueçam disso. Esse açúcar dentro do floema torna o floema hipertônico em relação ao xilema, ou seja, mais concentrado. E essa diferença de concentração faz com que a água saia do meio menos concentrado, que é o nosso xilema, para o nosso floema, mais concentrado. Essa água do xilema para o floema empurra a coluna da seiva elaborada para a região que vai consumir esse açúcar. Então, existe um deslocamento de empurrar, um empurramento de moléculas, digamos assim. Então, essas moléculas de sacarose, né, de açúcar, são empurradas pela coluna de água que entra até a região que vai consumir, aqui no nosso caso, células da raiz. Uma vez que ela chega na região de consumo, essa sacarose entra nas células que vão ser consumidas, que vão consumir a sacarose ou que vão armazenar, e dessa maneira o nosso floema torna-se então hipotônico em relação ao xilema. Então vejam, agora ele ficou hipotônico, ou seja, menos concentrado que o xilema. E então a água se desloca para o xilema novamente, empurrando a coluna de água do xilema para cima. E aí o nosso transporte de seiva elaborada acontece de novo, certo? Então, sacarose sai do nosso
chega ao nosso floema, torna o floema hipertônico, a água sai do xilema para o floema, empurra a sacarose para a região de consumo, a sacarose é transportada para dentro das células que vão consumi-la, deixa o floema hipotônico e a água passa para o xilema novamente. Isso é muito importante na agricultura, porque a gente chama a região que produz glicose, sacarose, de região fonte, ou a região que produz, a região que fornece açúcar, né? E a região que consome o açúcar de região dreno. Quando a gente tem muita região dreno, ou seja, muita região que consome em relação à quantidade de regiões fonte, a gente tem mais consumo do que produção. E isso é muito ruim na produção de frutas, porque daí a gente tem muito mais consumo do que produção e geralmente daí os frutos podem ficar pequenos, pouco açucarados ou pouco doces. Isso não é bom para pouco doce, né? Isso não é bom para um agricultor. Ele sempre quer vender um fruto maior e mais saboroso. Então o que o produtor faz? Ele corta algumas regiões dreno, ou seja, algumas flores que vão produzir frutos, de maneira que a quantidade de região fonte e dreno fique balanceada dentro da planta. E aí a gente tem a produção de frutos maiores e mais saborosos. Então isso é muito importante na agricultura, saber o transporte da seiva elaborada, certo? Então, ó, vejam aqui nesse GIF, a nossa sacarose ela está entrando no floema, certo? Deixando o floema hipertônico. E então a água por osmose vai sair do xilema até o floema para equilibrar as concentrações, certo? Essa entrada de água empurra a sacarose até a nossa região dreno, a nossa região de consumo. E lá na região dreno, a nossa sacarose vai entrar nas células que precisam daquela fonte de energia, né? Por exemplo, flores, ou raiz, ou caule, que seja, qualquer região que vai consumir a sacarose. Dessa maneira, o nosso floema nessa região vai ficar hipotônico, e então a água vai ser transportada novamente, transportada de volta para o nosso xilema, na tentativa de equilibrar as concentrações. Bom, Ernest Mint propôs um experimento para provar a teoria dele. Então, o que ele fez? Ele pegou um balão coberto com uma membrana semipermeável, 2 balões, um balão aqui e um outro aqui. Nesse balão, ele encheu de sacarose, e esse balão estava com água pura, sendo que os dois estavam dentro de um compartimento cheio de água pura e eram conectados por 2 tubos. O que ele percebeu? Que a água entrava nesse balão cheio de sacarose e empurrava a sacarose para o balão com água pura. Então foi dessa maneira que ele conseguiu provar a teoria do fluxo de massas para o transporte de seiva elaborada. Vejam, um experimento simples, não tem nada demais, mas que explica como que o açúcar é transportado de uma região que produz para uma região que consome na planta. E por fim, como que a gente vê a importância de floema, de vasos de floema, de transporte de seiva elaborada numa planta? Quer dizer, por que a planta precisa de floema? Para explicar a importância disso, Malpighi propôs um experimento que a gente chama de anel de Malpighi. O que ele fez? Ele retirou um anel de casca de uma árvore. Esse anel continha toda a casca da árvore e mais os vasos do floema. O que ele observou? Ele observou então que houve uma interrupção do fluxo do floema da região que produz, que são as folhas, até a raiz. Esse impedimento da descida do floema, das folhas para a raiz, provocou a morte da planta. Então a planta ela acabou morrendo e ele viu uma região entumecida próximo ao anel que ele fez, né? Um inchaço,
Por quê? Porque o floema, a seiva elaborada, tentou descer e ficou parada aqui nesse anel, no começo do anel. Não chegou até a raiz da planta e a planta acabou morrendo. Então, olha, vejam aqui a foto. Um anel de Malpighi feito numa planta. A gente vê um entumecimento da região anterior e a planta totalmente morta, né, seca. Então, dessa maneira, ele conseguiu provar a existência, né, dos vasos de floema, né, da seiva elaborada, e a importância disso para a planta, certo? Então, vejam, a planta não vive sem floema. E o transporte de seiva bruta e elaborada é essencial para ela. Então, o transporte de seiva bruta sempre sai da raiz da planta até a região que vai precisar, né, até folha, caule, flor e assim por diante. E o floema, o açúcar produzido na fotossíntese, sempre sai da região que produz, que no caso são as regiões fotossintéticas, como folha, por exemplo, até as regiões de consumo, que é raiz, caule, flor, fruto e assim por diante. Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixam no comentário, certo? Ou só me contactar. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada.